Do Espírito, para que o Espírito de Deus possa falar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que palavras naturais possam expressar as verdades de Cristo em nós, Pai. Deus, que nós possamos ter a nossa mente renovada, segundo a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, é encerramento de jejum, vou procurar ser bem breve. Eu sei que as crianças começam a ficar um pouco mais agitadas, mas, sabe, por que nós jejuamos, por que nós oramos? É justamente para que a manifestação do poder de Deus seja algo real e concreto, para que haja testemunhos de restauração de casamento, de cura, de tantas outras coisas, de conversões. Sabe, eu gosto muito do testemunho, quando a pessoa fala: tinha uma promessa na minha vida de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e hoje está aqui, os meus familiares se converteram, os meus filhos se converteram, as pessoas se converteram. O que é isso? É tudo testemunho, mas para isso precisa o quê? Da manifestação do poder de Deus. Tem pessoas que talvez você ora 1 ano, 2 anos, aí você fala: só Jesus, de fato, é só o poder de Jesus, mas a sua parte, a minha parte, é nós orarmos até que, fala assim, até que aconteça. Então as promessas de Deus para a sua vida, você não pode engavetá-las nunca. O diabo é que fica mandando você engavetar, o diabo é que fica te desanimando, o diabo é que tenta te frustrar. Mas quando você tem uma identidade firme em Deus, você não permite que essas coisas venham. É o que Efésios fala aqui a respeito dos dardos inflamados. Você se reveste da armadura de Deus e você não deixa que nenhuma mentira do diabo venha. Porque veja, o diabo ele não para, o modus operandi dele desde o princípio é o mesmo. É o mesmo. Então você não tem como impedir de um passarinho passar em cima da sua cabeça, mas você tem como impedir de que ele construa um ninho na sua cabeça. Então o diabo ele vai continuar lançando dardos. O que você não pode deixar é que ele fique montando um monte de mentira na sua cabeça, porque quando você permite que essa mentira entre, você começa a tomar muitas as promessas de Deus, você começa a engavetar todas elas. Então veja, mas quando você entende que nós como igreja fomos chamados para desfazer as obras do diabo, desfazer, é justamente para curar os enfermos, para resgatar os perdidos, para levar as boas novas. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. E quando você entende, você abraça essa identidade, você abraça esse propósito, você entende, aí tudo muda. O mundo perde a cor, mas o reino de Deus, ele começa a borbulhar dentro de você. É quando a palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso é poderoso demais, sim ou não? Poderoso demais. Mas pastor, por que muitas vezes eu fico só olhando aqui as coisas ao meu redor? Então deixa eu te explicar aqui algumas coisas. Um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, tinha uma situação, e ela falou assim: pastor, mas você precisa entender que eu não tenho sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata. Eu fiquei pensando, ela está pensando que eu tenho sangue de barata? Será que ela está pensando isso? Porque eu vou te dizer, ela está completamente equivocada. Porque deixa eu dizer algo aqui para você, não é que o pastor não tem sangue de barata, o pastor tem o sangue do Cordeiro, tem o sangue de Cristo. Nós temos o sangue de Cristo, nós temos. Fala para a pessoa do lado, você tem o sangue de Cristo. Se você aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você agora foi lavado, restaurado pelo sangue do Cordeiro. Então não é mais uma questão de sangue de barata, é uma questão de identidade do sangue do Cordeiro. Como estão compreendendo? Então veja, eu ouvi aquilo lá, mas essa expressão, aonde foi ensinada essa expressão sangue de barata? Onde é que se aprende isso? Essa expressão sangue de barata? No mundo.
Eu nunca vi essa expressão sangue de barata na palavra de Deus. Nunca vi. Mas o diabo, o mundo, ele sempre vai tentar te dar uma falsa superioridade. O que é uma falsa superioridade? É quando você olha, você fala o sangue da barata, mas sem você saber, isso te dá uma falsa sensação de ser superior à barata. Sabia disso? Você olha para baixo, de cima para baixo. Quando você olha, o que você vê? A barata está abaixo de mim, eu não tenho esse sangue de barata, eu sou infinitamente melhor do que ela. Veja, alguns não olham, alguns correm. Mas de alguma forma essa expressão está aí. Está aí. Mas veja que isso é uma falsa sensação de que você é superior, porque você está olhando aqui. Mas deixa eu te falar, há uma grande diferença quando você entende que tem um nível infinitamente superior a esse, talvez, de que você esteja vivendo no seu dia a dia. Sabe, é interessante que na palavra de Deus, nós vemos que na igreja primitiva, aonde eles chegavam, a palavra de Deus diz que eles transtornavam o lugar. O que é transtornar o lugar? Eles transtornavam o ambiente. Projeta para mim lá Atos 17, o verso 6, na parte, vamos ler inteiro. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Algumas versões dizem assim: aqueles que têm causado transtorno. Veja, mas transtorno para quem? Era para o mundo. Porque chegaram os homens de Deus. Onde chegam os homens de Deus, as mulheres de Deus, não tem como. Nós somos de outro lugar. A nossa identidade não está aqui mais nessas coisas terrenas. Elas estão à destra do trono de Deus. E quando você entende que você agora é filho de Deus, você não vive mais nesse plano terrestre. O que acontece? A sua visão muda. E não tem jeito, o seu estilo de vida muda. E aquelas pessoas vão se sentir o quê? Simplesmente confrontadas pelo poder da palavra do Evangelho. Eu me lembro que muitas vezes, quando chegava algumas pessoas, eu vivia ali no mundo ainda, e quando chegava ali um grupo de irmãos da igreja, cheio do fogo do Espírito de Deus, eu chegava assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu queria sair correndo, porque eles transtornavam o lugar. Eles transtornavam o lugar. Isso foi inúmeras vezes. A minha irmã havia se convertido, ela andava ali, só com os irmãos da igreja, eu não tinha prazer em estar ali. Mas um dia, o que acontece? O Senhor me alcançou de tal maneira, que aí eu falei, eu não posso mais fazer parte daqueles que se sentem transtornados, porque eu encontrei algo infinitamente maior. Eu entendi o chamado, eu entendi agora que havia uma missão de Deus, e Jesus havia morrido, havia nos escolhido para algo infinitamente maior daquilo que nós vemos aqui nesse plano terrestre. Mas enquanto você não entende isso, você passa a sua vida vivendo de uma forma natural. E aí a sua vida é a mesma, entrando, saindo é a mesma. Mas quando você entende uma missão, que você foi comissionado por conta de uma missão, isso muda. Você encontra um propósito de vida, o seu estilo de vida muda, tudo muda ao seu redor. O seu casamento muda, as suas finanças começam a prosperar. Muitas coisas que antes eram travadas, agora você não só destrava não somente as suas, mas também daqueles que estão à sua volta. Então Deus, Ele te chamou para uma identidade muito maior do que a terrena que você conhecia até então. Então veja, tem alguns pontos que nós precisamos entender, e eu vou falar aqui pelo menos 3, para você entender.
Um é o plano terrestre. Mas a palavra de Deus também diz que a nossa briga, que é o primeiro céu, né? Tem a ver o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Isso está falando de um segundo céu. Amém, seminarista? Lembra disso? Aleluia. Então veja. Mas a Bíblia relata também do trono de Deus. Do trono de Deus. Fala assim, o trono de Deus. Aí nós estamos falando do terceiro céu. Amém? Então deixa eu ler aqui algo com você. Projeta para mim lá Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Não sei se está a mesma versão aqui. Deixa eu ler aqui que está uma versão diferente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos ler até o 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobra e cobriu o rosto, 2 cobriu o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua, toda a terra está cheia da sua, aleluia. Então veja, quando nós vemos aqui, no livro de Isaías, né, o profeta relatando essa visão. Então veja, ele está aqui no plano terreno, mas de repente, ele pega e ele tem essa visão do trono de Deus, onde estavam ali os serafins, os anjos e tudo mais. Mas quando nós lemos aqui no texto, nós vemos claramente uma outra visão. Que visão é essa? A visão dos céus na terra. Talvez você hoje está vivendo aqui nesse plano terrestre, e o que você tem visto muito é angústia, é depressão, é desânimo, são enfermidades, fome e tantas outras coisas que vão te paralisando e paralisando muitas pessoas ao seu redor, mas é isso que elas conseguem ver. Porque elas ainda estão vivendo nesse plano terrestre e é só o que elas conseguem enxergar. Então vejam, quando fala sobre 3 céus, o primeiro céu é esse que você olha, e você vê as nuvens, um céu azulado, num dia ensolarado, você vê lá o sol, você vê ali o céu ensolarado e suas nuvens e tudo mais. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde tem as guerras dos principados e potestades nas regiões celestiais e tudo mais. Esse é o segundo céu. Mas existe o trono de Deus, que está acima de todas as coisas. E a perspectiva do trono de Deus não tem a ver com enfermidades, não tem a ver com doenças, não tem a ver com depressão, não tem a ver com tantas outras coisas que muitas vezes nós estamos sofrendo e angustiados, porque o que diz lá, o testemunho do trono de Deus, quando eles olham para a terra, ou seja, a perspectiva de cima para baixo, ou seja, do terceiro céu, do trono de Deus, quando os anjos olham, qual é o testemunho que eles dão a respeito da terra? Qual que é o testemunho? Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que está cheia da sua glória? Sabe, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, onde está o reino? Jesus falou: o reino está em vocês. Quando você entende que você agora carrega o reino de Deus, você carrega o próprio trono de Deus em você. Por isso que a visão do céu, quando olha para a terra, fala: ela está cheia de glória. Você precisa ter essa revelação na sua vida.
Você precisa ter clareza disso. Isso não pode ser simplesmente um jargão evangélico, não, do crente, não. Isso tem que se tornar um estilo de vida, porque aonde você chega, chega a glória de Deus. Aonde você chega, não tem jeito, talvez as pessoas vão se sentir transtornadas. Ah, pastor, é que você não conhece o departamento lá da empresa que eu trabalho. Pois é, e nem você. Porque se você abraçar a identidade, essa vida de Deus tem em você, não tem jeito, você vai transtornar. Eu me lembro certa vez, eu trabalhava numa empresa, quem é vendedor, departamento comercial, só homens, é só misericórdia. Antes de eu conhecer o Jesus, eu tinha um tipo de comportamento. Mas o dia em que o reino de Deus veio, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que nós vamos transtornar. E eu me lembro exatamente, o dia que eu estava entrando na sala, um dos vendedores falou assim, ixi, desliga aí que o Sérgio chegou. Eu falei, aleluia. Como estão compreendendo? Transtornou, eles estavam lá se divertindo, vendo um certo tipo de pornografia. Mas quando um homem de Deus chega, uma mulher de Deus chega, vai transtornar, vai mudar o ambiente. Se isso não acontece, tem algo errado. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença por onde nós andamos. Como estão compreendendo? Aleluia. Então veja, quando você entende que essa perspectiva, né, que toda a terra estava cheia da glória, oh aleluia. Essa é a perspectiva lá do trono de Deus, é que toda a terra está cheia. Sabe, quando você está olhando ao seu redor, nesse plano terrestre, o que você muitas vezes consegue enxergar, o que? São as dificuldades, são as tribulações, são as enfermidades e tantas outras coisas a mais, que você só foca naquilo, e esquece de que há um rio de águas vivas, e a palavra de Deus dentro de você, e a palavra de Deus diz que esse rio vai fluir do seu interior. O que é esse fluir do seu interior? É quando você está tão cheio da vida de Deus, quando você coloca o foco nas coisas do reino, e aí você começa a ser transformado, você começa a ouvir do Senhor, você começa a mudar o seu estilo de vida, você começa a forma de mudar o seu cônjuge, de tratar o seu cônjuge, os seus filhos, o seu chefe, você muda, não tem jeito. Por quê? Porque as transformações de Deus, elas não são de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. E quando você começa a falar, Senhor, eis-me aqui, me muda, eu quero fluir, eu quero ser cheio. Não tem jeito, todo o entulho que está, quando você começa a fluir, a esse transbordo da vida do Espírito. E quando esse transbordo da vida do Espírito não tem jeito, você começa a experimentar coisas das quais você nunca havia experimentado. Então o Otávio estava aqui testemunhando, olha, eu me converti aos 18 anos e aconteceu isso, mas o que eu experimentei, eu nunca havia experimentado, não dessa forma. O que é isso? Ele parou um tempo e começou o quê? Buscar o reino. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, ela fala buscar o reino, mas o reino está tão distante, é só na eternidade. Quem te falou isso? Você é o reino, você carrega o reino de Deus. Quando fala buscar em primeiro o reino, busca a transformação de Cristo a cada dia em você. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar no seu interior, e a hora que você começa a transbordar, as pessoas que estão à sua volta, elas começam a receber e desfrutar dessa bênção. Então Deus te chamou, Deus te escolheu para um propósito muito maior daquilo que você está vendo. Porque se você está vendo só o seu redor, deixa eu te falar, talvez você está olhando na perspectiva errada. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele está à destra do trono de Deus.
E aqueles que estão em Cristo, uma vez que você está em Cristo, você vai ter essa mesma perspectiva do trono. E o que você vai ver é a glória na terra, amém, querido? O que você vai ver é a glória na sua célula, o que você vai ver é a glória do Senhor nessa igreja local, o que você vai ver é a glória no seu trabalho, o que você vai ver é a glória no seu casamento, o que você vai ver é a glória por onde você andar, aleluia! A glória de Deus, amém? Oh Deus! Então veja, deixa eu ler um texto aqui. Que muda numa visão daqueles que talvez você está vivendo pelo destino. Já viu aquela música do mundo, deixa a vida me levar? Conforme for a atitude, eu tomo uma escolha, uma posição, ou seja, você está indo para onde o vento te leva, o mundo te leva, as influências do mundo te levam, os amigos te levam, mas é muito diferente quando você tem uma missão na sua vida, quando você tem uma clareza, isso é muito diferente. Os irmãos conhecem aquela passagem onde Paulo e Silas, eles foram presos, passaram a noite inteira ali, aprisionados. Vamos ler essa passagem, está lá em Atos 16, a partir do verso 25. Vamos ler até o 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha qual era a situação, os caras, eles foram enviados, e aí chegou lá, eles estavam em nome do Senhor Jesus, e às vezes as pessoas falam, pastor, não pode ser de Deus, porque nada está dando certo. Ei! Você anda pelo quê? Você anda pelo aquilo que você está vendo ou por aquilo que você crê? Você precisa ter essa clareza no seu interior, você precisa ter essa identidade. Quando você tem uma identidade de Cristo, não há dúvidas. Não é porque as coisas não estão saindo como você esperava, que Deus não está no negócio, ou que a coisa está ruim. Essa história de que a porta, engraçado que na Bíblia não fala que a porta é larga, muito pelo contrário, diz que a porta é estreita. Mas em algum momento os irmãos querem tudo uma facilidade. Agora, o que faz a diferença daqueles que prevalecem, daqueles que andam à deriva? Identidade. Paulo e Silas eram alguém que tinha identidade. Por quê? Eles foram lá, eles foram enviados para pregar as boas novas, chegaram na cidade, foram presos, apanharam, estavam no pior cárcere que existia. Na época eles estavam no fundo do fundo, naquela época não tinha saneamento. Então tinha o primeiro cárcere, o segundo, eles estavam lá no último. Os dejetos do primeiro iam para onde? E eles estavam lá, sabe qual que era a posição deles? Louvando, a ponto de quem dos demais adoravam. Eu penso que quem estava à volta, falou, quem é esses loucos aí que está adorando, cantando? Eles estavam transtornando ali. Continuar. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Suponho que os presos tivessem fugido. Deixa eu te contar o contexto aqui, para você entender. Naquela época não era assim. Ele olhou a situação, a hora que ele viu todas as portas abertas, o que aconteceu? Ele falou, todo mundo vai fugir, eu vou ser preso, torturado e morto. Antes que isso aconteça, eu mesmo vou tirar a própria vida. Agora eu te pergunto, você, se estivesse no lugar de Paulo e Silas, se você estivesse lá preso naquela situação terrível, e se você estivesse chorando, e se você estivesse clamando, e de repente as portas da prisão, elas abrissem, o que você faria? As crianças rapidamente, fugia.
Os adultos pensaram, mas falei, se eu falar, o que vão pensar? Mas veja, exatamente isso. Você fala, eu estou orando, estou clamando, abriu a porta, é de Deus. Vou sair correndo, vou fugir, vou resolver o meu problema. Ele ia querer resolver o próprio problema. A maioria das pessoas falou, o quê? Abriu, é de Deus, eu estou orando para ser liberto. Estou orando para sair dessa situação, para ter uma libertação dessas correntes. Deus me libertou, agora eu vou sair correndo. Vou sair correndo. Mas veja qual é a posição daqueles que andam por conta de uma missão, por conta de um propósito. Continuar. Mas Paulo bradou, alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A hora que ele viu o carcereiro que ia tirar a própria vida, ele falou, ei, não faz isso não, está todo mundo aqui. Continua. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Nesse dia foi estabelecida uma igreja. Então veja, queridos, qual que era a situação ali? Era terrível. Terrível. Mas no meio do acontecimento, as portas se abrem. Veja, Paulo e Silas, eles não estavam vivendo só por conta de um livramento. Paulo e Silas, eles não estavam vivendo em função de si. Eles não estavam vivendo com um ego grande. Não, eu quero ser liberto, eu quero resolver o meu problema. Mas o dia que eles entenderam que havia algo a ser feito através da vida deles, porque Cristo já havia feito. E aí eles tinham uma missão. Eles falaram, não, peraí, Deus não colocou aqui nesses lugares aqui. Se eu estou nessa prisão, é para eu ganhar os outros presos, é para eu ganhar a vida do carcereiro. Não tem a ver comigo, mas tem a ver no contexto que Deus me colocou. Se Deus me colocou nesse contexto, louvado seja o nome do Senhor. Isso era a identidade de Paulo e Silas. Contexto terrível, adverso. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam louvando e adorando. E ele falou, não é possível. Se eu estou na situação, qual que era o final da missão? Ganhar todos os outros encarcerados, ganhar a vida do carcereiro que se prostrou diante deles, falou, o que eu preciso para ser salvo? Eles recebem uma palavra, não é só você não, é você e a sua casa. É você e a sua casa. Então veja, esses eram os homens de Deus, discípulos de Cristo. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Aleluia. Sabe, Deus te chamou, Deus te comissionou para que você se torne um discípulo, não andando por conta do livramento. Do livramento. O mundo se diz muito, Deus me livre, Deus me livre. Sabe, o mundo anda com Deus me livre por conta do livramento. Talvez, quando você estava no mundo, que você mais ouvia era, Deus me livre, Deus me livre. Deixa eu te falar, Deus já te livrou do pecado, Ele já te livrou lá atrás, quando você aceitou o Senhor Jesus, Ele já te livrou na cruz do Calvário, você já é liberto. Agora que você é liberto, é para você ter uma missão diante de você, ter um propósito diante de você, e quando você abraça esse propósito, a sua vida é transformada, e de todos aqueles que estão à sua volta. Essa é a verdade do Evangelho. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Então não importa qual seja o cenário de hoje, não importa qual sejam as circunstâncias, o que importa é que o poder de Deus vai operar, e vai manifestar diante dos seus olhos,
Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Paulo e Silas foram chamados para desfazer as obras do diabo. E eles abraçaram esse propósito. E por onde eles andavam, as coisas eram movidas com o poder de Deus. E nesses dias nós experimentamos muitos testemunhos, muito poder de Deus. Mas isso não é só para o jejum de 21 dias. Isso deve se tornar o seu estilo de vida. É o estilo de vida daqueles que têm uma identidade, que não estão andando mais no plano terrestre, mas estão ali assentados com Cristo nas regiões, no trono de Deus, olhando a glória de Deus sendo manifestada através da sua e da minha vida. Sabe, nós somos esses filhos. Pastor, como assim? Como assim? Se você crê em Cristo, você já está em Cristo. Você já está em Cristo. Então flua. Pastor, eu não consigo entender. Então creia que é o suficiente. Creia. O cenário oposto, creia, declare. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Pastor, não estava vendo a luz, estava vendo só a ligação cortada. Mas creia. Pastor, eu não consigo crer. Então colhe alguém que creia. Colhe. Concorde. Ande junto. E você vai ver que você vai se tornar tal como. Então veja, queridos. Nós fomos chamados justamente para impactar nosso bairro. Impactar o nosso prédio, o prédio que você mora, impactar as escolas, impactar o jardim, o ginásio. Nós somos chamados para impactar. Por quê? Porque nós somos diferentes, sim. Somos diferentes, sim. Temos uma identidade que o mundo não tem, porque a nossa identidade é a identidade de Cristo. Quantos estão compreendendo? Então, deixa eu te falar uma coisa. Então flua, desfrute dessa identidade, desfrute do poder de Deus, seja ousado. Muitos aqui estavam pedindo palavra de conhecimento, profecia, mas quantos aqui estavam querendo falar e não falaram? Então deixa fluir. Quanto mais você fluir, mais você vai crescer. É exatamente assim. E Deus tem coisas novas para nós, amém, queridos? Aleluia. Pastor, mas como é isso possível? Sabe, você precisa ser cheio. Cheio da vida. Cheio. Cheio da vida de Deus. Você pode fazer uma célula de uma forma natural. Tem uns irmãos que são muito bons para comunhão, churrasco e festa. Mas ele acha que é só trazer para a célula. Sua célula vai ser... Ela tem a comunhão, sim ou não? Sim. Mas o que o povo tem fome é da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus. Fala assim, presença de Deus. Presença de Deus. Sabe, é isso que nos transforma. É isso que nos leva a abrir mão de coisas que não vão desembocar em nada. Em função da presença de Deus. A presença de Deus é que nos transforma. E a presença de Deus é que muda tudo. Mas pastor, eu não sinto mais essa presença. Então deixa eu te falar. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Nós somos movidos por uma paixão. Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, quando essa paixão vem de encontro, ele muda a sua agenda, ele muda a sua escala de valores, ele muda, em função da paixão. A paixão, ela gera o desejo, a paixão vai te levar a desejar estar perto. A paixão vai te levar ao desejo de estar tão perto, de ser íntimo. Já viu quando você tem aquela paixão, você nem conversou ainda com a pessoa, está muito distante, mas você já é apaixonado pela pessoa. Essa paixão, ela vai te
levar a despertar o desejo de estar próximo, de conhecer, de falar, de ouvir a voz. É assim. Nós precisamos estar apaixonados por Cristo. Nós precisamos estar cheios dessa intimidade prazerosa com Cristo. De nos relacionarmos constantemente, diariamente. Quanto mais próximo, mais paixão, mais desejo, mais poder, mais glória, mais unção, mais autoridade. Como estão compreendendo? Sabe, então esse jejum não pode ser só mais um jejum, mas ele deve ser o jejum, que mudou o curso da sua vida cristã. De fome, de intensidade, de o desejo de ter mais e mais. Pastor, mas isso eu... Não, Deus sempre tem mais. Sabe, não se conforme com o que você recebeu até hoje, porque o Senhor, Ele tem muito mais para você, muito mais para a sua casa, muito mais para os seus negócios, muito mais para a sua carreira profissional. Quantos creem que o Senhor tem muito mais? Aleluia. Nós vamos orar então, antes de fazer a Santa Ceia. Eu quero que você ore agora, pela presença de Deus. Se você já tem fluído, então flua. Flua. Mas se você quer mais, se você quer mais presença, mais unção, mais vida, agora é hora de você pedir. Agora é hora de você orar. Agora é hora de você falar: Senhor, eis-me aqui. Não permita eu viver dessa forma, porque eu sei que há muito mais. Existe um lugar que o Senhor quer te encontrar, só você e Ele. Nós podemos orar aqui como igreja, aleluia, mas tem um lugar onde é você e o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, você pode ficar de pé, quero que você tenha liberdade, são muitas pessoas, não dá para a gente vir todo mundo aqui à frente. Não vou fazer apelo para vir aqui à frente hoje, por conta do nosso espaço físico. Mas eu creio que você pode abrir o seu coração nessa noite. Quer ficar sentado, fica. Quer ficar ajoelhado, fique. Cristo já te libertou. Amém? Então se você... não, o pastor lá levantou, então me levanta. E se você quer ficar ali prostrado, fique. Cristo já te libertou. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu queria que você orasse agora. Orasse. Sabe, se você está cheio, transbordante, glória a Deus. Mas se não, ora para o Senhor e fala: Senhor, eu quero mais. Eu quero ter a visão do trono de Deus. Não quero mais ficar olhando os problemas, ainda que eles existam. Mas eu quero ter a visão do trono de Deus, onde vê a glória. O que é a glória? A glória é aquela glória que cura, é a glória que restaura, é a glória que manifesta o poder de Deus. Sabe, o que você tem andado angustiado olhando aqui? Quero te falar, olhe de cima para baixo, olhe do trono de Deus para baixo, e manifeste o poder e a glória do Senhor. Amém? Então ore agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Deus, nós oramos agora como igreja, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma visão do seu trono, de onde nós possamos ver, ó Deus, possamos ver a glória do Senhor aqui na terra, Pai. Deus, nós sabemos que nós somos uma expressão da tua glória, Pai. Por isso que nesses dias, ó Deus, haja milagres, Senhor. Haja manifestação ainda maiores do teu poder, Pai. Declaramos, ó Deus, uma igreja transbordante da tua presença. Uma igreja, Senhor, de homens e mulheres apaixonados. Homens e mulheres que entenderam o seu chamado, que entenderam, Senhor, a sua missão, e agora eles estão simplesmente diante do teu trono, Senhor, para a manifestação da tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja, manifestando a presença e a glória do Senhor, a presença
e a glória do Senhor. Por onde nós andarmos, Senhor, nós seremos aqueles que vamos transtornar o mundo com a Tua presença, a Tua vida e o Teu amor, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Se você estiver cheio da presença de Deus, glorifique o nome do Senhor agora, amém? Glorifique os seus aplausos, glorifique a Ele. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e agradecemos, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Deus tem coisas infinitamente maiores, você precisa crer nisso. Você não pode andar por aquilo que você está vendo, mas você precisa andar por aquilo que você crê, né? A palavra de Deus, crê, por isso falei. Então fale, declare, você foi chamado para dentro do contexto que você está, para ser um proclamador das boas novas. Você foi chamado para profetizar, né? Lembrei agora da passagem no livro de Ezequiel 37, onde fala ali do vale de ossos secos. O que fez a diferença foi a palavra liberada através da boca do profeta. E onde havia a morte, simplesmente houve vida, amém? Então veja, você foi chamado para ser um proclamador da vida de Deus, amém? Pastor, está tudo seco, não importa qual seja o contexto, qual seja o cenário, você foi chamado para liberar palavras de vida, e essas palavras mudar todo o contexto, amém? Aleluia. Então veja, não murmure, não reclame. Tem pessoas que, o Senhor está me dizendo aqui agora, que tem pessoas que não mudam o cenário, porque de tempos em tempos você murmura, você reclama, você não consegue ver nada, você só reclama. Sabe? Mude a fonte dos seus lábios. Mude a confissão da sua boca, porque de uma fonte só deve gerar a vida. A fonte que está em você só deve jorrar a vida. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos fazer a Santa Ceia. Os irmãos que vão servir. Aleluia. Irmãos, enquanto eles servem aqui a Santa Ceia, eu esqueci de dar um recado. No próximo dia 15 e 16 nós teremos o quê? Não, nós teremos a nossa imersão, amém? É a nossa imersão de homens no dia 15, e no dia 16 nós teremos a nossa imersão com as mulheres, amém? Então imersão no dia 15 só com os homens, e no dia 16 com as mulheres. Amém, queridos? Você que não fez sua inscrição ainda, o seu líder ele vai te mandar um link para você preencher, né? Tem um valor de R$40. A nossa imersão vai ser lá na Videira VB, lá em Santo Amaro. Então se organize aí com a sua célula, amém? Organize com o seu líder e faça a sua inscrição. Então amanhã nós vamos estar gerando esse link aí. R$40. Pastor, quero fazer hoje a inscrição. Posso fazer? Pode, né? Você pode fazer um Pix ou até fazer na maquininha lá, dá para o seu líder, e o seu líder vai fazer a sua inscrição. Amém, queridos? Amém? Aleluia. E não abra mão de ninguém. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim: o pastor não está abrindo mão de você. Por quê? Vai ser um dia extraordinário, amém, queridos? Amém? Deixa eu dar um recado aqui para os homens. Fala a pessoa assim, ó, shh. Deixa eu dar um recado aqui para os homens. No dia dos homens, você sabe que o pastor Marcos Noel é muito criativo, amém? Amém? E ele, até para ser até uma forma evangelística, de você chamar alguém e tal, ele falou, esse ano é ano de Copa do Mundo,
Então nós vamos fazendo esse dos homens a Copa do Céu. Amém? Então você pode ir com uma camiseta de time, amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Só por... Não transtorna não, Zé. Amém? Amém? Mas depois os líderes vão falar mais a respeito na célula. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pastor aqui está querendo, falou, pede para reunir em cela, mas eu não sei, tem muitas pessoas, acho que vai dar. Hã? Não entendi, amor, não estou ouvindo aí. Aleluia. Vem aqui, você é melhor para mobilizar do que eu aqui? Não entendi direito aqui. Sabe, irmãos, essa noite é uma noite especial porque nós estamos encerrando o nosso jejum, amém? E nesses dias, o que nós temos orado? Pelos dons. E o que adianta a gente estar cheio de dom e não orar? Amém? Então nós vamos cear, e ainda após cearmos, nós já vamos estar reunidos em célula e vocês vão orar. Não somente os líderes, todos irão orar. Amém? Principalmente por aqueles visitantes que estão aqui, estão precisando de algo. E a igreja do Senhor, ela é poderosa. O poder de Deus está sobre nós. Amém? Vamos fazer isso rapidamente. Fazer uma bagunça santa aqui. Se reúna com a sua célula. Rapidamente os líderes se ajustem aí. Não fica olhando muito para o teto, já faz assim, líder. Ó, eu estou aqui, ó. E alguns irmãos ajudem. Os jovens, por favor, ajuda a arrumar as cadeiras, a empilhar as cadeiras. Os jovens façam isso. Empilhem as cadeiras rapidamente. As crianças aqui comigo. Eu quero as crianças todas aqui comigo. Crianças aqui na frente. Isso, muito bem. Oi. Os visitantes, cata um visitante que você está vendo aí que ele é a primeira vez que ele está aqui, envolve ele aí no seu contexto. Aleluia. Já corta, Thiago. Já pode cortar. Pode. Senão...